A gente sempre fala para vocês, né, que a Renata e eu, todos nós aqui, né, da família Cume, a gente tem um passado bem pesado e somos sobreviventes, né, de traumas e abusos gravíssimos na infância. E principalmente a Renata, né, que é a vítima de abuso sexual infantil gravíssimo e que foi abusada durante anos. Então a gente quer compartilhar a história dela porque eu acho que alguém como ela é alguém muito inspirador, né? E eu acredito que quem consegue sobreviver o que ela sobreviveu, né, tem que ser muito forte e eu acho que não existe nada melhor do que a gente né, se conectar com a dor de uma pessoa que já sobreviveu e venceu, né, aquilo que às vezes a gente ainda está passando e infelizmente muitas pessoas são vítimas de abuso sexual infantil e vão se identificar com a Renata, né, e com a negligência envolvida na história dela. E também é uma forma dela dar voz, né, à própria criança, porque quem é vítima de abuso tem a própria verdade negada, negligenciada, invalidada, né, e silenciada principalmente, né. Então, para a gente curar, a gente precisa experienciar o oposto. E a Renata expondo, né, a história dela, expondo a dor dela e tendo a verdade dela validada, né, é uma forma de curar a criança interna dela e né, meio que selar esse processo de transformação interna na qual você passou ao sentir sua dor, né, ao dar presença, exato, né. Então a mãe da Renata também, né, ela por muitos anos ela tinha uma dificuldade para falar sobre, né, só que agora com o falecimento da mãe dela no começo do ano, parece que libertou, na verdade. Te libertou da culpa, de tudo envolvido, né? Exatamente. Então, agora você se sente mais livre. E acho que agora é a hora certa também, né, para compartilhar isso com o mundo, com as pessoas. E quando eu conheci a Renata, eu sabia que ela era vítima de abuso sexual, né? Ela tinha todos os sinais e eu sabia que ela era uma pessoa que precisava de ajuda, né? E assim como eu também na época, né? E eu comecei a passar esse conhecimento para ela, né? E eu sempre vi muito verdade nela, ela via verdade em mim. E a gente sempre teve uma conexão muito forte, né? Acho que porque a gente sentia a dor da outra, né? Que uma espelhava na outra. Então a gente sempre teve muita empatia, né? Uma pela outra. E também a Renata foi muito corajosa, né? De sair da cidade dela sozinha, assim como eu, né? Sair do meu país sozinha. E então a gente acho que foram duas almas que realmente se encontraram ali, que se conectaram, e desde então a gente vem fazendo esse processo de cura, né, olhando para muitas verdades, e uma delas que você teve que se confrontar, né, foi justamente da sua mãe não ter sido uma vítima, e sim cúmplice dos abusos que aconteciam com você, né, ela foi vítima do sistema em algum momento, né, mas ela nunca foi vítima como você achava, né? Exatamente. E é uma coisa que você teve que se confrontar, né, memórias que vieram onde ela via os abusos e onde ela fechava os olhos no dia da demência e fingia que não estava acontecendo, né? Foi um choque de realidade bem forte, assim, tipo, uma tristeza, todo tipo de sentimento, pode imaginar, assim, quando eu descobri isso, de que eu vi de que na verdade era cúmplice, de que ela escolheu me deixar nessa situação de passar por tudo isso. Sim. Que você meio que estava sendo uma moeda de troca ali, exatamente, né? Então ela deixava o Voldemort fazer aquelas coisas com você porque era confortável para ela estar num casamento com alguém que meio que ligava a cruz, né? E ela não queria ser mãe solteira, ainda mais que ela tinha 2 filhos e um com ele e onde se criou meio que uma codependência, né, por parte da sua mãe. Era fácil para ela. Era fácil, mais fácil para ela, mas ela estava muito fraca, né? Exato. E eu acho que o que eu queria que tu falasse para as pessoas assim, né? A Renata, ela foi abusada não só pelo padrasto, ela foi abusada, né? Desde criança, né? Desde bebê de 3 anos de idade, né? Ou seja, mais os principais abusadores foram o seu padrasto, né? O meu padrinho, o seu padrinho e o meu pai. E o seu pai. Sim. Exatamente. Mas hoje a gente vai focar
mais na constelação da sua mãe e do Voldemort, né? Porque eu acho que isso que foi o que mais pesou na sua vida, né? Porque foram horas e dias, né? E anos, né? Você sendo literalmente estuprada. Desde os 9 até os 12 anos. 11. Sim. Vamos dar um background, como é que começou? Tipo assim, tua mãe conheceu ele, né? Vocês começaram a morar juntos. Exatamente. Primeiro a gente morou num lugar mais humilde, assim, né? Porque minha mãe ela sempre foi uma pessoa mais humilde, sempre por dificuldade financeira, então... E nesse lugar era uma casa mais de madeira, então tinha os buracos, dava pra ver melhor. Então eu já percebi através dos olhares dele, assim, comigo. Então, desconforto, ele já me sexualizando, me espiando principalmente quando eu tomava banho. Eu peguei ele várias e várias vezes me espiando, eu sentia alguém me observando também. Eu era muito médio já naquela época também, então já dava pra sentir as más intenções dele, assim. Mas os abusos mesmo começou depois que a gente se mudou de lá e foi para um outro lugar que foi numa vila, que na época minha mãe ela conseguiu alugar através do trabalho dela. E lá que começou, que daí foi que quando eu me lembro, foi através enquanto eu dormia, assim, principalmente os maiores abusos foi quando eu dormia, que ele vinha, mexia em mim, passava a mão em mim, mas principalmente ele mexia em mim, assim, tipo, enquanto eu tava dormindo. E eu acordava com ele, assim, em mim, só que eu paralisava, né? Você desassociava? Eu desassociava, eu me desligava, então deixava aquilo acontecer, mas eu não tava lá, tipo... Eu acho que você desistiu também, né, de alguma forma, depois de algum tempo de lutar, porque quando um abusador ele faz isso é porque ele se sente confortável em fazer. Sim. Se existisse um adulto dentro da sua casa que não permitisse esse tipo de coisa, ele jamais faria com a frequência que fazia e de forma descarada que ele fazia, né? Então começou assim e com os anos ele foi cada vez mais indo mais longe, porque ele percebia que a sua mãe já era cúmplice, né? Sim, então ele meio que testava ela e via que ela era cúmplice e aí os abusos começaram a ficar cada vez mais fortes. Mas foi realmente isso. Primeiro começou a passar a mão em mim, e depois ele começou a realmente abusar sexualmente de mim. Penetração na frente do meu irmão, quando meu irmão era uma criancinha, um bebê ainda, tipo, recém-nascido, então, descaradamente. E eu sabia que aquilo ia ficar na memória do meu irmão também, então... Sim. Imagina a sequela pro meu irmão também de assistir aquilo, então... Mesmo sendo um bebê. Mesmo sendo um bebê, assim. E depois foi na frente dela como ele começou a abusar de mim, assim. Eu lembro que teve uma vez que ele tava abusando de mim lá na sala e eu senti que ela tava olhando lá do quarto, ela tava dormindo. E eu senti que ela tava observando, assim. E depois que a gente fez a hipnose... Você viu ela eu olhando? Vi ela olhando e realmente pela frestinha lá a gente fez aquela hipnose e eu vi ela, então aquele sentimento sempre estava guardado na minha memória e através da hipnose que a gente acessou veio assim. E das outras vezes também, né, que eu pedi ajuda para minha mãe também, primeiro começou com choro, assim, eu chorava muito em casa, eu tinha muita raiva, eu estourava, aí eu pedia para ela se separar dele, ela falava que ele ia mudar e ele nunca mudava, e ele começou daí com uns abusos psicológicos comigo, depois que eu comecei a ter uns 11 anos, assim, 12 anos, porque dele já não começou mais a poder abusar de mim sexualmente, porque eu já não deixava mais. Já estava mais maior, eu já estava maior, já estava criando mais consciência, tipo, por isso que eu também não deixei meu pai abusar de mim na segunda vez que ele veio também, porque já tinha mais idade. Eu tinha mais idade, exatamente, eu não deixei daí. Mas é isso, tipo, do Voldemort, ele começou com os abusos depois psicológicos, me chamando de puta, me chamando de burra, me diminuindo. Falando que você não ia conseguir ser nada na vida. Exatamente, falando que eu não ia conseguir ser nada na vida. Aí eu lembro ainda que daí, pra ele ser como uma boa pessoa, ele fazia as coisas tudo pra minha mãe, tipo, tudo que ela pedia ele fazia, assim. Ele me levava nos lugares, tipo, eu tinha uma amiga que morava 1 hora da cidade onde eu morava, então ele sempre me levava lá, porque era minha única amiga, então eu queria estar, tipo, com alguém assim. Fazia tudo, mas olha o preço que ele exigia. Exatamente. Né? O preço de fazer tudo pra você e sua mãe. Então, tipo... que tava pagando era você, por isso que a gente fala que a mãe do Renato dava ela com moeda de troca,
né? Então, para a vida dela ser mais confortável, ela ficava naquela situação, porque amar você significaria tirar você daquela situação, né? E ela nunca fez isso. Ela me odiava. Sim, porque ela nunca sempre te viu como um fardo, Exato, né? ela Tipo, sempre. Uma teve coisa. você muito cedo, adolescente, sem Sim, estrutura, tanto emocional exato. quanto financeiro, né? Aí meu pai escolheu outra pessoa ao invés dela, então ela se quebrou assim, tipo. Ela estava morta antes já, né, de ter você. O que Sim, acontece com nossos pais, né, que o ciclo que eu sempre falo, né, que o inferno que a mãe da Renata proporcionou para Renata foi o inferno que a avó também proporcionou para a mãe e a bisa para avó e sim, assim por diante, né? E quando eu, tipo assim, que nem eu falei, né, quando eu conheci a Renata, eu já vi os sinais e uma coisa que também achei forte foi você falar, né, que tava tão, tua dor tava tão explícita, né, que na escola uma professora, sim. né, na época que estudava psicologia, Ela viu ela os sinais em mim. viu, falou Sim, para você falar com uma sim, para psicóloga. eu me consultar com uma psicóloga, de tratar disso, de ver realmente, porque ela viu que eu era uma vítima que estava sofrendo abuso em casa, porque eu era muito retraída na escola, eu não conversava, eu chorava muito por qualquer coisinha, então eu tinha minhas emoções Emoções à flor bem. da pele. Exatamente. Aí eu me consultei na psicóloga, me abri com ela, falei as coisas que estavam acontecendo em casa, dos abusos, do que ele fazia comigo quando minha mãe não estava em casa. É o que ela fez, ela chamou ele e ela para uma consulta para conversar e quando ela falou isso me quebrou de vez, assim, tipo, porque. Ela acreditou no Voldemort, né, Exato, sua porque mãe. ele fez alguma coisa que fez eu como uma vilã. E Sim, desde aquele dia eu nunca mais fui, tipo, sim. desisti assim mesmo. Uhum. Sim, porque foi uma facada no coração, porque foi, acho que uma esperança sua tirada, né? Porque eu acho que uma parte sua, nesse momento, achou que ia ter alguém para ajudar, alguém que, né, validasse a sua verdade, né, e que fizesse com que sua mãe fosse obrigada a olhar para ela, Sim. né? E no caso, a psicóloga, ela acabou acreditando, ou seja, sendo tão manipulada pelo Voldemort, né? E acreditando em uma pessoa doente, né? Em vez da vítima, né? Que já veio através de uma indicação, né? Ou seja, a professora já tinha falado que via sinais em você. Então, essa falha do sistema, né? Porque os psicólogos que se formam não fazem o shadow work, eles não fazem o trabalho de sombras, ou seja, não são conscientes das próprias sombras, né? E a nível subconsciente acabam acreditando naquilo que é familiar, ou seja, a psicóloga com qual você se consultou também foi vítima de abuso sexual, nunca trabalhou essa parte, nunca conseguiu acolher a própria criança interna e isso automaticamente se espelhou na falha do atendimento com você, né? O que ela fez é a pior coisa que um profissional da saúde pode fazer, Sim. gente. Você jamais, né, expõe a vítima e, né, ou chama o abusador para conversar. Né? A mesma coisa que a gente roubar, vamos chamar aquele ladrão para conversar, para ver se ele se arrepende, para ver se ele admite que te roubou. Ele vai negar até a morte dele e ainda vai fazer você ser o culpado, né? Então, o abusador sempre vai fazer a vítima parecer o culpado. Isso é padrão, né? E qualquer pessoa que trabalhe nessa área tem que saber disso, né? Então, o menor sempre é a vítima, mesmo que, digamos, um cenário de 1%, né? Que você tivesse, sei lá, alucinando, entendeu? A sua dor vem de algum lugar, entendeu? Então, às vezes você não estava sendo, sei lá, estuprada, entendeu? Mas estava acontecendo alguma coisa, porque são dois adultos, entendeu? Você é criança e só por você ser a criança você já é vítima, né? Porque você não tem poder, né? Quem tem é o adulto, né? Então, isso é certo, você era vítima, né? E você foi tirada desse papel, né? Colocada como vilã e é uma dor coletiva, gente. Eu conheço essa dor, você conhece essa dor, todos nós conhecemos. E infelizmente a gente, a maior parte das pessoas acaba ao longo dos anos sucumbindo a essa dor, se tornando, né? Os próprios abusadores, né? Sim. E o que aconteceu com você foi muito grave, né? O que o Voldemort fez com você é monstruoso, né? E é óbvio que alguém que passa pelo que você passou, né, uma vítima de abuso
tão severo, óbvio que você vai beber, óbvio que você vai fumar, óbvio que você vai, né, ser alguém que não consegue regular as próprias emoções. E mesmo assim você foi corajosa, né, de sair da sociedade, porque a experiência que você teve é de pura impotência, né? E você poderia ter desistido, assim, sabe, de fato, mas você não deixou, né, a sua esperança ser morta de fato, porque quando você fez 18 anos com amigos, sem amigos, você não deixou nada te impedir de sair daquela cidade, Só queria né, ir ir embora, ficar longe, né, do seu passado e principalmente ficar longe do Voldemort. E mesmo assim, o cara continuou te perseguindo. Exatamente, gente. Vocês não sabem, depois que eu fui embora de Salete, ele continuou me perseguindo, ele me stalkeava, ele criava perfis fake. E na cara dura também. E na cara dura, te adicionava, né? exato, ele mandava solicitação e eu bloqueava, e depois ele criava outra conta, ele mandava solicitação, ele olhava os meus stories através do Instagram dele, através do Instagram da minha mãe também, ele olhava meus stories, então constantemente a presença dele estava ali, eu sempre via, ele sempre estava ali presente. Sempre que ele é um psicopata. Sempre me perseguindo, sempre, sempre. E é engraçado porque assim, né, a gente em filmes ou novelas, sei lá, o psicopata ou o abusador sempre é descrito como uma pessoa com capuz, assim, sabe, que fica ali num canto na internet querendo chamar as criancinhas e não sei o que mais, né. E, mano, na realidade não é essa, cara. O psicopata é uma pessoa que trabalha, que tá ali conversando normal, que tem amiguinhos, que toma chimarrão, entendeu? Que se encontra com pessoas, entendeu? E com outras pessoas que também são tão fragmentadas quanto ele, né? E todo mundo vivendo a mentirinha e o faz de conta, né? Sim. Então, e é uma coisa que não foi mais possível depois que você me conheceu, né? A primeira coisa que aconteceu quando eu conheci a Renata, né? Que como a gente eu sou shadow worker, né? Eu sempre tive nesse caminho de verdade, de confrontar as pessoas com a verdade, porque eu sabia que isso trazia transformação. Eu falei, cara, você tem que dar voz para sua criança interna e a sua mãe, ela é obrigada a olhar para a verdade. Você vai fazer ela olhar para a verdade, né? E ela tem duas opções, ou ela renasce, né? Ou o próprio corpo dela, né, vai impor limites, porque é uma autotraição muito grande, Sim. né? O que ela fazia com ela mesma e o próprio corpo não sustenta isso com o tempo. Então é uma consequência do que ela estava plantando, né? Então a gente confrontou, né, a mãe da Renata, a gente mandou uma mensagem, até porque a gente também queria que as perseguições parassem, né, do Voldemort, de achar que ele pode ficar stalkeando ela na cara dura e fazer as coisas como ele fazia antigamente, sem que houvesse consequências para ele, né. E aí o que a gente fez foi uma mensagem, né, para a mãe da Renata falando que se ele continuasse a perseguir, ela ia lá para Salete dar uma surra nele. Né? E agora você teria todo o poder para fazer isso, porque você é uma mulher muito forte, Exatamente. entendeu? Mas você é forte de verdade, você escolheu outro caminho, né? Que foi o caminho de cura pessoal, né? E de deixar a vida se encarregar das coisas. E a vida se encarregou. E não existe nada pior do que o abusador fazer você virar igual a ele, né? Então tudo que as pessoas falaram de você não aconteceu, né? Só pelo fato de você ter vencido, ter se erguido, né? Ter tido coragem de assumir quem você é, né? Numa cidade preconceituosa, mesquinha, pequena, com mentes pequenas, né? Demais. De assumir que você é lésbica, homofóbica, de assumir quem você é, né? Sim. Misógina, tudo, Nossa, né? aquela cidade é tudo mal que tu pode imaginar. Sim, infelizmente, né? Porque a consciência coletiva ainda, no geral, no mundo ainda é muito baixa e falar a verdade foi muito importante, né? Porque desde então ele parou de perseguir, porque o abusador, no caso, né, o pedófilo, ele é um covarde, porque é uma pessoa que usufrui, né, da vulnerabilidade de uma criança poder fazer com ela o que ele quer, né? Uma coisa que ele não poderia fazer com adulto, por exemplo, né? Então uma criança inocente, indefesa, ela cria muito mais mundos fantasiosos, né? Ela consegue se fragmentar muito mais do que um adulto, por exemplo, e a única coisa que te restou, infelizmente, né, para você manter a sua luz acesa e não se tornar um psicopata, né, foi ser forte em apanhar, saber apanhar, porque é o que você aprendeu. Você apanhou muito durante a sua infância, né? E você guardou essa dor, você trabalhou ela e agora, né, ao expor seu abusador, ao expor a sua história, né, e fazer todo mundo ver ele
pelo que ele realmente é, né? Isso sim é fazer justiça, sabe? Sem perder a sua alma. E porque não é sobre se vingar, né? Porque a vingança, ela consome você e faz você se perder na escuridão e faz você ir pro vazio. E não é isso que você quer ser feliz, sua criança então não merece isso, né? Aquela criança que sofreu aqueles abusos, que foi torturada, invalidada e que teve que passar pelo inferno, né? Ela merece um final feliz, ela merece, sabe, poder se relacionar com alguém que te ama de verdade, ela merece ser livre, ela merece ter experiências incríveis ainda, sabe? E uma coisa que acho que nós duas a gente teve que aprender, né, que a gente aprendeu, é que a dor, ela não impede a gente de ser feliz, né? A gente achava que era uma condenação, mas não foi. Foi um portal, né, para uma vida nova e porque quem sobrevive a uma dor tão intensa, né, e quando você começa a experienciar o oposto, você sente isso com tudo também, né? Ou seja, quando você cria raízes muito profundas, né, você sustenta galhos muito, muito grandes, né, e fortes e frutos muito fortes e grandes também, né? Então, sobreviver aquilo que você sobreviveu, sabe? Tipo, não se tornar e ainda se tornar uma pessoa, né, que passa conhecimento adiante, né? Você ficou do meu lado quando todo mundo estava me injustiçando, porque você sabe o que era ser injustiçada, né? E a sua alma, ela escolheu uma jornada de coragem, né? De que foi, né, nunca deixar de acreditar de que você poderia, né, sair daquele lugar mesmo com todas as coisas acontecendo, né? Tipo, que nem acho que uma coisa muito forte também é, por exemplo, você era criança, né? Ou seja, a Renata, ela, ao longo da vida, ela tentou fazer de tudo para conseguir, né, sair da situação aonde ela estava, né? Então, na época você tentou ir para casa do seu padrinho. Sim, eu tentei ir para casa dos meus tios na época do meu padrinho e porque eu achei que lá ia ser diferente, porque que eu não tinha o meu primo lá também, e então eu sentia já uma conexão diferente, só que ai ai, vou contar o que aconteceu. Teve um dia que eu tava sofrendo muito bullying na escola e eu, querendo ou não, meu padrinho ele tava responsável pela minha guarda, né? Como eu tava morando com ele. Ele pegou, e eu cheguei nele e falei, cara, eu quero estudar de manhã porque eu tô sofrendo bullying, eu não gosto mais de estudar de tarde. O filho da puta foi lá e me chantageou. Tipo, ele se masturbou na minha frente, que ele queria tocar em mim, só que eu não deixei, e ele se masturbou na minha frente. Enquanto eu acho que eu tava com as calças baixadas, assim, então ele me olha, enquanto ele me olhava, então. E o pior de tudo, gente, é tipo, minha tia, ela também foi cúmplice, porque ela viu ele fazendo essas coisas. Ela ouviu porque foi do lado, assim, então era uma casa de madeira, dá pra ouvir tudo de madrugada. Ela, porque ela não é uma pessoa que, sabe, aquela questão de incesto já entre família. Sim, porque também foi abusada. Foi também abusada, então ela já tava com as anteninhas ligadas, então ela sabia como meu padrinho era. Então, aquele dia foi a pior coisa, porque me quebrou mais ainda. E eu sei que eu passei para de manhã, acho que não deu nem muito tempo, eu já me mudei para casa de volta para casa da minha mãe, porque Cara, acho que é uma coisa que me quebra muito, é tipo assim, acho que tem que estar muito morto, né, internamente, pra você se acostumar com isso. Porque sabe o pensamento que as pessoas falam, ah, ele é assim, as coisas são assim, dá pra mudar. Assim, eu preferia morrer, sério mesmo, eu preferia morrer, tirar minha vida, antes de me tornar uma pessoa que se torna literalmente uma casca vazia, sabe? sim. E, e eu acho assim, muito foda por você ter lutado, assim, sabe? Porque mesmo você lutando e se decepcionando, você nunca parou de lutar, né? Nunca me perdi na minha escuridão também, Exatamente. porque Olha, você tinha tudo pra se perder eu na sua nunca tinha tudo escuridão. pra me perder. Porque daí depois o meu pai entrou na minha vida, né? Ele foi com 12 anos já nessa época. Ele foi preso, né, porque ele não pagava a pensão. Aí ele teve que, os advogados tiveram que entrar em contato com a minha mãe, ele pagou o dinheiro e saiu da cadeia. Aí teve todo aquele esquema lá de guarda compartilhado, de eu visitar ele.
Aí eu achei que ia ser diferente de novo. E foi tudo igual. Também abusou de mim, ele me levou pra uma balada junto com os primos dele, os meus primos, assim. Então eu era de menor na época, eu tinha 12 anos na época. E ele conseguiu fazer eu entrar, eu bebi. Aí no final da festa ele queria que eu fosse sozinha com ele no carro. Todo mundo já achou estranho, né? Mas por ele ser meu pai, deixaram, né? Aí eu lembro que dele até foi devagarzinho. Ele foi tipo andando 10, 20 quilômetros. E eu sei que no meio do caminho ele parou o carro e abusou de mim lá também. Começou a mexer em mim, a me tocar. Só que como eu tava tão inconsciente que eu só deixei assim, porque eu não tinha força, não tinha reação nem nada. Aí eu sei que na segunda vez que ele tentou abusar de mim, que daí foi consciente, ele não tava bêbado, que foi na casa Nem dele, você? e nem eu, ele ficou, que foi na casa dele. Ele começou a tocar em mim, aí eu teve uma parte minha que do meu lado bem mais consciente naquela época não deixou, aí eu falei não. Aí ele saiu, pediu desculpa e fingiu que nada aconteceu. E eu sei que desde aquele dia nunca mais quis voltar pra ver ele. Até minha mãe perguntou: "Ah, por que que tu era toda feliz querendo ver ele e depois não quer mais ver ele?" Tipo, ela via, ela sabia, ela sempre viu. Ela via, ela me conhecia, ela viu o meu comportamento. Então, Porque o interesse, na verdade, era dela ter contato com ele, né? também porque ela amava ele, né? Sim, então ela queria ter contato com uma pessoa que não escolheu ela, né, através da Exato. filha. E, Quer me usar também de de novo. novo, exatamente, esse sentimento de ser usada, né? Exato. E quando eu conheci a Renata, né, tipo assim, eu vim com essa minha conversa com Deus, né, que eu tive quando justamente, né, eu conheci a Renata, na época eu perdi tudo também, né, perdi emprego, parei na rua, né, os animais na época eram como se eu tinha morreram e descobri que um caminho que eu tinha estava me traindo com é, na época a pessoa que estava junto e então foi uma sequência de coisas que estava acontecendo na minha vida, né, que foi bem nessa época que a gente se encontrou assim e eu sempre questionei a fonte, né, por que que a gente passa por essas coisas, por que que a fonte não faz nada, né? Porque ela não fez nada quando ela foi abusada, quando a Renata foi abusada e, né, tipo, eu não entendia o porquê que toda essa dor tinha que acontecer, né? Porque acho que a forma mais lógica de pensar é que se existe um Deus, né? Então ele não deixaria essas coisas acontecer com os seus filhos, né? Que tipo de Deus deixa acontecer essas atrocidades com os próprios filhos, né? E eu já expliquei isso em outro vídeo, mas uma coisa que a Renata, nas próprias conversas que ela teve com Deus, né, que ela teve que se lembrar de quem ela é, né, para conseguir lidar com toda essa dor que ela lidou e renascer das cinzas como uma fênix, né, e curar essas camadas profundas, né, de si mesma, né, ou seja, descer ao próprio inferno. Ela teve que, né, se conectar com a própria espiritualidade, a própria revolta, e ela nas conversas dela, né, através da hipnose que ela se hipnotizava, se encontrava com a fonte, ela confrontou a fonte, né, com todas essas questões, como eu confrontei também. E a gente entendeu com o tempo, né, depois de curar muita coisa, porque ainda é difícil, a gente entendeu que nós somos a própria fonte dessa experiência, ou seja, esse vazio, essa dor que a gente manifestou no externo, que a Renata manifestou no externo através dos abusos, já existia dentro dela. E que a gente traz isso para a Terra, né, para justamente integrar, né? Ou seja, integrar por quê? Porque eu preciso integrar a minha dor, eu preciso sentir a minha dor para poder sentir o oposto. Né? A gente sempre volta para a árvore da vida, sempre é realmente a melhor forma de conseguir enxergar isso, né? Não existe vida nova, não existe um paraíso, né? Que não foi criado a partir de uma dor muito profunda, porque nenhuma árvore, gente, que tem raizinhas superficiais ou fininhas vai sustentar a porra de uma árvore gigantesca, né?
Então, a dor que a Renata superou, a dor que a Renata foi capaz de, né, sustentar e superar, é uma dor que ela integrou eternamente na alma dela. E tudo que ia acontecer a partir de agora, né, na vida dela, tudo começou a acontecer a partir do momento que você saiu de Salete, né, que você me conheceu, né, as experiências que a gente teve de você ter uma pessoa que realmente representava toda a esperança que você achou que não existia mais, né? Ou seja, de você encontrar uma pessoa genuína que tinha intenções genuínas com você. Sim. Da mesma forma, eu queria encontrar uma pessoa genuína que tinha intenções genuínas comigo, né? E quando eu conheci a Renata, eu falei, cara, a gente vai ter uma vida nova, você vai ver. A gente vai sobreviver a tudo isso e todos os seus desejos do seu coração, tudo que você quiser viver nessa vida, você vai poder viver. E agora que você criou esses galhos profundos, né? Agora que você tem essas raízes profundíssimas, né? Você vai voar agora e vai poder realmente criar os seus galhos. E diferentemente de uma pessoa, né, que tem a mesma coisa às vezes que você, nenhuma delas é tão profunda quanto você, né? Porque para você sustentar, né, a felicidade, né, a explosão da felicidade, a explosão da, né, de conhecer coisas novas, de você sentir êxtase de estar vivo, né? Primeiro você precisa, né, sustentar isso com raízes profundas. E eu sempre achei que a dor fosse meio que uma condenação, né? E hoje em dia eu entendo que é como um portal para, né, uma vida nova, um portal para eu poder sentir, sustentar todos os sentimentos, né? Como se você falasse, ah, eu não quero sentir o amargo, né? Se você não sente o amor amargo, a experiência de qualquer comida, ela acaba se tornando limitada, né? Você não consegue sentir a comida do mesmo gosto, né? Se você não tem o amargo na sua paleta de gostos como uma pessoa que tem, né? E então é uma moeda de dois lados, né? A dor, ela sempre traz expansão e sempre traz um presente para você também, né? Então a sua dor tirou muita coisa de você, tirou a sua infância, tirou a sua inocência, né? Em muitos sentidos, mas você ganhou uma força interna, uma resiliência, né? Uma autossuperação ao conseguir se tornar, né? Forte e se tornar uma pessoa, né? Conseguiu ser alguém, né, que fosse capaz de construir um castelo com as pedras de colocar no seu caminho, né? E alguém que conheceu de forma tão profunda o que é o baixo, quando vê o alto, reconhece. Uma pessoa que conheceu profundamente, né, as dualidades, né, consegue sentir de uma forma muito profunda, né? Então, uma vez que você desbloqueia, né, seu paladar, né, desbloqueia o doce, o amargo e consegue sobreviver, né, a esse processo, você começa a conseguir se deliciar, né, de fato, com a comida, né? E quem te assiste comendo pensa, pô, cara, eu não sinto a comida como essa pessoa, né? E eu sempre falo, porque você não acessou camadas tão profundas de si mesmo, não sentiu camadas tão profundas de si mesmo, né, que pudesse te proporcionar a experiência oposta, né, e ter essa profundidade naquilo que a gente sente, né. Então, eu acho que de fato faz a gente morrer, o que é o inferno realmente não é a dor, eu acho que seja essa apatia do não sentir, né, de tudo ser cinza, de você não sentir o gosto da comida, de você não ter motivo de levantar de manhã, né, e principalmente de você não conseguir se conectar com o mundo, né, ao redor. Você está lá, mas ao mesmo tempo você não está conecto, né. Então, essa sim é a pior sensação. E quando você sente, né, essa dor profunda pela qual você passou, quando você cria essas raízes, né, profundas, é a mesma coisa, né, o processo da borboleta. É a lagarta que entra no casulo, sente toda a dor e ao sentir a dor destrói ela, né, dissolve ela. E nesse processo de dissolver a dor nasce um corpo novo e asas, né? E quando a borboleta sai do casulo, ela é capaz de voar, né? E quando você está voando, você olha para o passado e fala, não, valeu a pena, porque se eu não tivesse sido a lagarta, se eu não tivesse sido um ser denso, né, e com um corpo de dor,
né? Eu não poderia ser a borboleta que eu sou hoje e estar vivendo o extraordinário que eu estou vivendo, né? Porque eu acho que alguém que viveu a vida toda no chão e de repente vive no ar, né? E voa, são duas formas de existência completamente opostas, né? E a dor, ela faz parte disso, infelizmente, né? A dor sempre vai fazer parte. E aí a Renata teve que, todos nós tivemos, né, que ressignificar e mudar o nosso relacionamento com a dor, né? E conseguir enxergar a maldição, porque sempre é alguma coisa que é ao mesmo tempo, né? Uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Sim. Então, se você não tivesse passado pelas coisas que você passou, você não teria me conhecido, a gente não teria construído o nosso legado, não teria tido as experiências mágicas, você não teria se lembrado de quem você é, do seu poder pessoal, não teria desbloqueado sua missão de vida, não teria impactado a vida de tal pessoa, e isso só em 10 anos, daqui a 20, 30, 40, 50, né? Então, isso que é legal, né, do shadow work, do processo de integração, você dissolve a dor, né, e faz ela se tornar as suas asas, e é como se você conseguisse tornar a dor, né, que até então era uma maldição, uma bênção, né, e fazer esse processo de alquimia, de virar a moeda, né, porque a moeda sempre vai ter dois lados e, no final das contas, o que a gente pode fazer é virar a moeda, né, e o processo de integração quântico, o shadow work, todos os serviços que a gente oferece, né, sempre vão nessa direção do renascimento e de ensinar as pessoas a sentir e de mostrar que vale a pena sentir, né? Então, porque eu acho que é muito pior você não ter um prato de comida para comer é você ter um e não conseguir sentir o gosto da comida, sabe? Então, todo mundo no momento da própria vida, né, até vi um famoso, uma pessoa falar, né, que atingiu tudo na vida e começou a entender, cara, isso não me satisfaz, né? E aí tinha tudo no externo e aí começou a ir pro interno, porque entendeu que para ser feliz, para poder sentir aquilo que tinha no externo também precisava ser feito esse trabalho interno, né? Porque às vezes tem tudo, mas não consegue sentir o que você tem, e você quer sentir o que você tem, né? E para isso o que você vai precisar criar suas raízes, Exatamente. né? É sempre esse processo, né? E quanto mais profundo as suas raízes, mais alto, né? Também maior, mais grossa é a árvore e os frutos dela também sempre vão ser os maiores, né? Os mais pesados. E é o que eu falei para Renata também, e ela acreditou nessa visão junto comigo e a gente demorou alguns anos, né, para conseguir enxergar as coisas dessa forma. Ainda é difícil hoje em dia, mas eu sempre volto para essa verdade, né? Posso me revoltar com ela, mas a gente sempre volta para essa verdade. E, e é isso, gente. Somos guerreiros, assim, né? Renata, ela hoje, ao contar a verdade dela, ela validou a criança interna, né? Deu voz para a própria criança, Sim. né? E a sua história, ela faz parte de você, ela tem que ser contada, né? E as pessoas merecem saber quem você é, sua luta, a nossa luta, o quão forte a gente sempre foi, né? E principalmente essa injustiça, sabe? Porque eu acho que quem apontou o dedo em você falando, ah, não foi no velório da mãe dela, que não sei o que mais, né? Acho que essa pessoa deveria sentir vergonha, porque ninguém pode te julgar, né, por não ir no velório de uma mulher, né, que usou você como moeda de troca, que assistiu você sendo estuprado, não fez absolutamente nada, né, e ainda se beneficiou, né, da sua dor, Sim. sabe? Então, e também, não vou me lembrar da frase que a sua mãe falava, eu estava esperando uma ligação de alguém falando que a minha filha morreu de coma alcoólico ou algo assim, sabe? Sim. Então, uma mãe que espera isso e não desaba, porque se fosse minha filha, nossa, eu temia todos os dias, eu ia desabar, é mais sentido na minha vida, entendeu? Porque meu filho é pedaço de mim, sabe? Eu não, é muito difícil entender, né, como os nossos pais foram capazes de fazer essas coisas monstruosas, né? E o pior é que eles nunca tiveram a coragem de olhar para a verdade, né? Porque a sua mãe, ela, né, era muito doloroso para ela admitir isso para ela mesma. E Por ela isso só que ela admitiu, morreu. sim. E ela só admitiu após a morte dela, né? Porque Sim. como a gente, através da hipnose, a gente acessa o mundo quântico, o mundo espiritual, assim que a mãe da Renata faleceu, a Renata se encontrou com a alma da mãe dela,
tiveram uma conversa, né, onde a sua mãe te pediu perdão. Exatamente, a gente teve uma conexão, uma conversa, né? A gente teve uma conversa e, querendo ou não, me ajudou a ter sua verdade validada. A minha verdade validada e de ela assumir principalmente a culpa, sabe? De que ela foi uma embosta e que ela foi fraca. E que ela foi fraca, principalmente, de que ela tinha tomado decisões que ela tinha tomado decisões diferentes. Uhum. Isso me aliviou bastante, assim. Uhum. Forte, né? Foi forte pra mim, assim, esse encontro. Sim. E porque quando a gente desencarna, né, a gente é confrontado com tudo, né? Então foi importante essa conversa e a sua mãe, né, ela falou, né, que as pessoas estavam te julgando e a própria alma, né, sabia da injustiça que estava acontecendo e é isso, sabe, gente? A gente tem muita coisa para contar, muita história para contar. Né? Meu livro ele vai contar as coisas de uma mais detalhada ainda, mais profunda ainda. E qualquer pessoa que é vítima de abuso sexual infantil ou que né, passou por alguma coisa assim, para se curar de fato, precisa dar voz, né, à própria dor. Então, se você se identificou com qualquer coisa, né, ou sente que precisa também dar voz para a sua verdade, né, tenha coragem e exponha as pessoas que te fizeram mal, né. Assuma a responsabilidade pela sua parte, né. A Renata, quando ela se tornou adulta, ela entendeu que ela precisava primeiro, né, trabalhar a dor dela, né, e depois trabalhar a dor, expor toda a dor, né, para que fosse de uma forma adulta, né, muito centrada também e que não viesse de um lugar de ainda de impotência, sim, de dor, de medo, raiva, e sim de um lugar de tristeza só, realmente, e em um lugar também já de mais, acho que de serenidade, né, porque você já olhou para sua dor, já integrou ela já se dissolveu, e hoje em dia é como se a gente estivesse olhando para uma vida passada, né, como se não fosse nem mais a gente. Não fosse nem da gente, nem fazer mais parte da gente. Exatamente. Porque é duas realidades opostas, diferentes. Totalmente diferentes, né? Porque hoje em dia você é amada, né? Hoje em dia você é reconhecida, sim, sou reconhecida, exaltada. Exatamente. Sou tudo ao contrário do que eu não fui na infância. Tem minha família que me ama. Sua família que te ama, você viu magia. Eu vivo magia constantemente. Conversa com Deus, né? Exato. Quando tá com raiva, fala, Deus, seu filho. Hoje... Mas a gente. Mas hoje em dia eu sinto as coisas. Antigamente eu não sentia, que é o que a gente tava conversando, né? Tava mais anestesiada. Eu tava anestesiada, então sim, eu via muito no preto e no branco. Hoje em dia eu vejo a vida colorida, porque eu fiz esse processo, eu integrei minha dor. Sim. Fui corajosa. Sim. E fez um trabalho espiritual mais importante que existe, né? Porque a própria vida ela foi feita para sentir, para integrar a nossa escuridão e a nossa dor, né? E a gente entendeu de que a gente cria a nossa realidade, né? Acho que foi esse processo de perder a nossa própria alma também que se colocou nessas situações para poder se tornar, né, quem a gente é hoje em dia, né? E para poder trazer essa cura para o mundo, né? Porque se a gente não tivesse passado por que a gente passou, a gente não teria se tornado quem a gente é hoje e não teria esse propósito, né, sim, de espalhar essa cura para as pessoas e de ser uma luz no mundo, né, tipo, sim, de ser um sol realmente, né, para as pessoas. Inspiração para as pessoas. Sim, cura e inspiração, exatamente. E esperança também, né, porque eu acho que muito se fala, né, sobre superação e essas coisas, né, mas eu acho que a maior parte das pessoas não tocaram o inferno dela de uma forma tão profunda quanto a gente, sabe? Eu acho que e por isso que a gente tem tanta coisa para passar para frente, assim, sabe? Porque a Renata olhou para tudo, né? Tipo assim, tudo que tava, que o subconsciente
escondeu e tudo que estava esse apagão, né? Esse vazio que a gente sente é esse apagão que a gente tem, porque a maior parte de nós não se lembra do passado, não se lembra da infância, né? E esse apagão é esse grande buraco, esse grande vazio que a gente sente internamente, né? E a Renata, ao se lembrar e sentir, né, dissolveu esse buraco, porque ele começou a ser preenchido, né, com memórias, com emoções, né, e aí com cura também, obviamente, porque ao sentir, né, você faz o processo alquímico de transformar a dor, né, e dissolvê-la, né, de fato, e então esse vazio ele começou a diminuir, né, porque esse apagão que todos nós temos, né, e a gente vive toda a nossa vida baseada em mecanismos de defesa, em personalidades fakes, né, que são realmente se adaptaram a uma realidade, né, e que às vezes não tem nada a ver com a gente de fato, o que a gente era quando a gente era criança, e a gente se esquece também de quem a gente era quando a gente era criança, né, e acaba se tornando um adulto fragmentado e que tem recortes, né, memórias são recortes do passado, né, tipo, uma realidade que foi criada para poder sobreviver ao inferno na época, né, de a gente era impotente. Então, esse processo, né, de olhar para a verdade, né, tipo assim, a verdade vos libertará, literalmente, né, só que são pouquíssimas almas que têm a coragem de olhar para a verdade de uma forma tão profunda, né, ou seja, a Renata, ela já tinha memórias vívidas dos abusos, mas com as hipnoses, ela acabou tendo mais memórias, ela se aprofundou ainda mais, ou seja, aquilo que ela achava que já eram memórias vívidas, né, ainda eram recortes, Sim. né, de algo mais pesado ainda, de algo que eu mais apaguei, né? Exatamente, que você apagou. Então você não tinha noção de quantas horas você era abusada, né? Na sua mente eram recortes assim, Sim. né? Você não sabia quanta liberdade o Voldemort ele, né, tinha ao abusar de você e fazer você uma criança, uma mulher, fazer tudo com você, tudo que você pode imaginar sexualmente ele fazia com você e você não podia fazer absolutamente nada em relação a isso porque você era uma criança. Sim. Né? E então, pessoas como nós, assim, pessoas que têm um passado muito pesado, né, e que sobreviveram a isso, que falam, né, tipo, validam a própria raiva, né, também, principalmente em relação a Deus e a nossa própria alma, né, porque foi ela que se colocou nessas situações, assinou esses contratos para poder se tornar, né, a pessoa que a gente se tornou, né, como uma massinha que foi moldada ao longo dos anos pelas experiências. Cara, é uma alma muito forte, sabe? Acho que a gente tem que também dar parabéns para isso, sabe? Se exaltar realmente, porque é muito difícil, né? E é por isso que nós somos professores espirituais, por isso que eu chego com tanta autoridade nos lugares onde eu vou, quando eu vou falar, né? Porque eu sei o quão foda eu sou por ter sobrevivido e ainda por ter me tornado uma pessoa que ensina outras pessoas a sobreviverem também, né? Então, e compartilhar nossas histórias é tão importante também para as pessoas saberem quem a gente é, né? Porque você fazia massagem e a maior parte das pessoas elas só conhece superficialmente a sua história, não sabe o quão profundo são de fato os traumas, né? E tudo mais. Por isso também o nosso livro vai ser lançado em breve, né? Minha Levante-se, que vai detalhar ainda mais as coisas do nosso passado e minha conversa com Deus também vai ser mais detalhada ainda. E também esse processo de perdoar a própria alma, né? De conseguir né, mudar essa perspectiva sobre a dor, não mais como uma condenação e sim como um portal. Também entender, né, essa frase de que a fonte não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? E que ela faz isso com ela mesma porque ela está criando as próprias raízes, porque queria proporcionar, né, o paraíso a si mesmo, né? Ou seja, a fonte estava no vazio, sozinha, né? O paraíso não é inerente à fonte, né? Ela é o vazio, né? Ela observava o vazio e ao fazer esse processo alquímico na Terra, está transformando o vazio, né? Para poder criar o paraíso, né? Para a própria alma. E é meio que a gente só vivencia o reflexo disso, né? Então, se eu aprendo a integrar minha dor e se eu me torno muito foda em sentir, se eu me torno bem em sentir, consigo sentir a minha dor, eu consigo também sustentar o que é o oposto, né? É como se tanto a felicidade, né, e a dor tivessem interligados, né? A luz e a escuridão andando de mão dadas, né? Como a raiz e o galho, né? Porque ambos se acessa uma parte, né, uma camada e automaticamente se torna capaz de acessar outra camada, né? E um sustenta o outro, né?
Então é do inferno que nasce o paraíso. E é muito também na nossa vida, né? Você percebe que do caos nascem muitas coisas incríveis. Foi no nosso caos que nasceu, né, a nossa empresa, foi onde a gente se conheceu, onde a minha conversa com Deus aconteceu no meio, né, das tragédias. Então, esse símbolo do yin e yang, né? Então, toda situação ruim tem potencial para se tornar algo muito bom e vice-versa. Ou, por exemplo, a decisão de vir para o Brasil, no começo, com as tragédias que aconteceram na minha vida, eu achei que foi a pior decisão que eu tomei. Mas depois de 13 anos, né, 13, 14 anos vivendo no Brasil e sabendo, né, o como foi necessário, né, passar pelo que eu passei para eu pudesse chegar onde eu estou hoje e poder me aprender a me amar, né, hoje em dia eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi que salvou minha vida, na verdade, né. Então, é realmente, de fato, uma questão de perspectiva e assim que a gente toma nosso poder de volta e se torna capaz de conseguir, né, lidar com a nossa dor, porque é só se lembrando de quem você realmente é, né? E é isso, gente. Se você, né, quer também passar pelo meu nascimento, passa lá no nosso site, tem lá o meu processo de integração quântica que eu apliquei na Renata, a gente aplicou na nossa vida, né? Foi assim que a gente curou nossos traumas, foi assim que a gente conseguiu manifestar coisas incríveis na nossa vida, né? Principalmente relacionamentos profundos e uma paz interna, né? Então, de uma mente caótica, ansiosa, acho que é muito sobre quem a gente se tornou, né? Se tornar uma pessoa autoconfiante, alguém que é capaz de falar a própria verdade, alguém que é corajoso, né? Alguém que se diverte, né, com os desafios da vida, como se a gente tivesse aprendido a surfar as ondas, né, que são os problemas. E aí você acaba, né, ressignificando que era antes uma tribulação, tipo assim, chegar a onda e derrubar a gente fica com o cabelo molhado, aí quase se afogar ali, entendeu? Bater a cabeça em pedra e quase morrer de hemorragia interna, sei lá, né? Agora a gente tá lá com o nosso negócio de surf ali, sabe, em cima do bagulho. Como é que fala? A prancha de surf, exatamente, né, em cima, assim, surfando bem de boa, yeah, rock and roll, isso aí, tá ligado? Tipo assim, porque a gente entende que nada de ruim pode acontecer com a gente, sabe? A gente já integrou nossa dor, agora a gente já sabe tomar decisões boas, né? E quando vem uma onda, a gente surfa ela, né? E assim você se torna mestre da sua vida, né? Porque se você depende de circunstâncias externas para ser feliz ou para estar bem, você nunca vai estar bem. Exatamente. Né? Então, eu consegui essa liberdade interna, né? E estar bem mesmo em situações quando externamente, não estou conseguindo fazer isso, tal fulano está processando, não está acontecendo não sei o quê. Eu fico em paz porque eu sei que eu já venci, sabe? Eu sei que eu mesma criei a situação para mim, que é para eu crescer e para me lembrar de quem eu sou e para surfar essa onda com maestria, né? E me tornar mestre da minha realidade, né? E não dar mais poder a outras pessoas ou circunstâncias sobre mim, né? De ser livre. E aí, desse lugar nasce uma fé muito forte, né, que te faz não deixar mais a pressão externa te intimidar, né, e aí você se torna um gigante de fato, se torna uma pessoa muito poderosa. Né? E se você quer se tornar essa pessoa poderosa, vai lá no nosso site, faz de novo, entendeu? Pega a nossa hipnose, compra lá e se dá isso de presente agora de Natal e vê a sua vida se transformando. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.